O assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Bem, primeiro eu queria falar do Parque das Mangabeiras. Em 40 anos, eu não sei, é dos meus lugares preferidos aqui em Belo Horizonte, viu? Se tá no meu top 5 aqui de lugares preferidos em Belo Horizonte, acho que eu tenho uma relação afetiva com o parque, tenho fotos minhas lá desde, talvez, a inauguração, né? Eu sou mais velho que o parque, então tenho fotos lá, tem fotos com camisa do parque, então parabéns aí, que se mantenha. Acho que é importante falar do Parque das Mangabeiras neste momento, que a gente discute o futuro da Serra do Curral, futuro da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, nessa questão do meio ambiente. Então acho que é importante a gente celebrar o Parque das Mangabeiras, lembrando que o parque foi uma área de mineração que foi recuperado, né? O parque foi uma área ali de mineração recuperada e hoje é uma importante área de lazer aqui para a capital, é um dos lugares mais agradáveis da cidade, pelo menos tá, como eu disse aí na minha lista aí dos 5 melhores lugares mais agradáveis de Belo Horizonte. Mas falando dos assuntos aqui mais problemáticos, né? Não que não seja, né? Quando a gente o parque falando da Serra do Curral, é um grande problema que nós temos que enfrentar aí, essa questão da mineração na Serra do Curral, mas falando de um outro assunto importante aqui pra gente, foi esse acordo firmado entre as empresas de ônibus, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara dos Vereadores. Muita discussão pra lá e pra cá e no final acertou lá o subsídio de 237 milhões de reais aí que será repassado às empresas de ônibus. Mas quem está nos ouvindo aí e que faz uso do transporte coletivo, acho que não tem muito a comemorar não, né? O que temos a comemorar é que não vai ter um colapso do sistema, como as empresas vinham ameaçando, vinham aí vez por outra, ônibus não saindo da garagem, greves, paralisações, ônibus não saindo alegando falta de combustível. Então acho que esse colapso, pelo menos temporariamente aí por um ano, ele está pelo menos, né, suspenso. Mas é um remendo, viu, gente? Esse acordo, o valor é muito alto, repassado às empresas, 237 milhões de reais. Mas o problema persiste. E quem está na ponta aí, o usuário, vai continuar enfrentando problemas. Claro que vai aumentar, o que está hoje vai melhorar um pouco a quantidade de ônibus, mas ainda não vai ser a quantidade de ônibus suficiente para atender a população. Vai continuar tendo um ônibus cheio, vai continuar tendo atraso nas linhas. Isso aqui é uma aposta com quem quiser que os problemas vão continuar. Isso não, infelizmente, né? Não estou comemorando que isso vai acontecer, não, mas é um fato, vai acontecer. Não vai ter, não, esse acordo aí é para normalizar, porque o que estava acontecendo era uma aberração, né? Assim, o usuário estava sofrendo demais. E o normal do serviço de transporte público aqui é ruim. A gente sabe disso. Então vai voltar para aquele ruim conhecido, né? Vamos sair desse muito ruim, dessa ameaça e dessa sombra de caos que estava pairando aí sobre o transporte público da capital. Mas vai continuar ruim. Isso é fato. Ele vai voltar para o normal. E o normal do sistema de ônibus aqui de Belo Horizonte é ruim, né? Quem está aí nos escutando e que depende do que usa, né, no dia a dia o transporte sabe disso. Mas não deixa de ser um alívio, não deixa de ser um respiro nessa discussão. E eu acho que principalmente ganha-se tempo durante esse ano para se discutir esse novo modelo, né, de contrato, e na prática também, né, um novo modelo de transporte público aqui para Belo Horizonte. Acho que a hora é esta. Estamos aí com um prefeito novo, né, o vice-prefeito Fuad Nomo, que assumiu no lugar do Calil. Não tem uma relação boa com a Câmara, ao contrário do ex-prefeito. Então está na hora de sentar com os vereadores, sentar com as empresas de ônibus e realmente repactuar, né, esse modelo que vem sendo falado, da necessidade urgente de refazer esse contrato. Então agora que chegou nesse acordo, que repassou esse dinheiro para as empresas, que pelo menos, vamos dizer, momentaneamente aí estancou essas queixas das empresas de ônibus, então é a hora agora de sentar e refazer esse contrato, refazer até a maneira de pensar o funcionamento do transporte público aqui na capital. Como eu digo, então foi uma decisão importante, mas é mais um paliativo, é mais para evitar o colapso, né? Não vai ter nenhuma, não dá para sair comemorando que os ônibus vão passar em grande número, não vai ter ônibus lotado, não vai ter atraso, os ônibus vão estar com ótima condição mecânica, não. Os problemas vão continuar, só não vai continuar esse absurdo que vinha se arrastando aí pelos últimos 6 meses, talvez, ou até mais, né? Talvez 1, 2 anos aí desde o começo da pandemia,
que a situação piorou e muito. Então nós vamos voltar para aquele normal, e o normal das empresas de ônibus aqui, do serviço delas é ruim, né? Na avaliação de quem usa o transporte, né? A gente mede aqui pelo número de reclamações, né? O nosso ouvinte é o nosso termômetro sobre essa questão. Mas não deixa, como eu disse, de ser um alívio, de ser um respiro, de ser um tempo para se discutir melhor o problema. Um terceiro assunto importante do dia, essa pesquisa Quest que saiu hoje. Acho que o Orion depois provavelmente ele vai falar mais sobre esse assunto, detalhar, mas só queria a diferença dessa pesquisa Quest para as outras que vinham saindo, até de os outros institutos, é que ela mostra ali uma subida do prefeito Alexandre Calil e principalmente uma subida também do terceiro colocado, Carlos Viana, essa talvez a mais significativa, subindo de 4 para 9 aí. E isso impacta, né? Impactaria pelo menos nesse cenário, provocaria um cenário de segundo turno. Essa é a grande diferença dessa leitura da pesquisa Quest para as demais. Ontem saiu uma do Instituto Datatempo, ligada ao jornal Tempo, mostrando um cenário um pouco diferente, mostrando um cenário de eleição resolvida no primeiro turno. Já essa da Quest não, mostra um cenário de eleição indo para o segundo turno. Então essa é a diferença aí desses dois levantamentos, né, feitos, mas o dado que importa dos dois é o grande número de pessoas que ainda não se decidiram pelo voto. Talvez seja aí o dado mais relevante, na espontânea, o número de pessoas que apontam o candidato, que tem certeza do candidato que vão votar, é um número muito pequeno de eleitores, né? A eleição só vai mesmo mobilizar a população a partir do segundo semestre, lá para agosto, setembro, né? Faltando aí um mês para a eleição, que o eleitor talvez vai parar para pensar, mas até lá os candidatos, logicamente, vão fazer muita campanha. É isso, Lucas, Luciana. Mas mesmo a da Quest, quando a gente leva em consideração os votos válidos, o Zema levar